Salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um novo quadro aqui que eu já queria trazer no canal há algum tempo, que são as equipes históricas, e vou trazer um pouquinho da história de como que foram essas equipes, os títulos, os jogadores, e trazer um pouquinho da história dessas equipes que foram formadas e foram muito vitoriosas. E vou começar trazendo aqui, falar sobre o time do Real Madrid, entre 2013 e 2018, que conquistou 4 vezes a Champions League, com aquela excelente equipe comandada por Zidane e também comandada por Cristiano Ronaldo dentro de campo. Então, já vou dizendo, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também no canal e não esquece do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Pois de dando aqui o vídeo então, já disse pra vocês que eu vou falar sobre a equipe do Real Madrid. A equipe do Real Madrid que jogou entre 2013 e também até 2018. Vou começar falando aqui o time base que foi esse time do Real Madrid. Começar pelo goleiro, que era o goleiro Keylor Navas, o Costa-Riquenho, com a zaga formada por Sérgio Ramos e Varane, só que meio Pepe barra Varane, porque o Pepe é quem começa, só que depois o Varane é quem acaba conseguindo a vaga. Depois, na lateral direita, o Carvajal, na lateral esquerda, o Marcelo, formando no meio campo o Casemiro, que começa a jogar a partir de 2015, 2016 ali mais ou menos. Antes jogava ainda com o Xabi Alonso, o Khedira, ali tinha uma improvisação. Mas o principal volante foi o Casemiro, depois a partir de 2015 ali mais ou menos. Com os outros dois meio-campistas, Toni Kroos e também Modric. Toni Kroos chega em 2015 ou 2016 ali também. E também já no ataque, Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale também. Bale barra Isco também, porque o Bale joga há um tempo, depois acaba se lesionando, tem algumas lesões. E depois quem acaba assumindo é o Isco, que hoje inclusive também estava no Real Madrid, Bale também. Mas acaba fazendo é metade. Bale joga até a metade ali, e depois quem acaba assumindo é o próprio Isco. Bom, e nesse período de 2013 a 2018, o time do Real Madrid obteve 3 técnicos. O primeiro deles, o italiano Carlo Ancelotti, que hoje em dia comanda o time do Real Madrid. Carlo Ancelotti que comandou de 2013 até 2015. Depois, quem acaba assumindo é o espanhol Rafa Benítez, que comanda de 2015 a 2016, mas não é no período de um ano, são no período de 6 meses, é de metade de 2015 até o começo de 2016. E depois quem acaba assumindo logo na saída do Rafa Benítez é o técnico Zidane, que comanda de 2016 até 2018. E agora eu vou citar alguns títulos que esse time do Real Madrid acabou conquistando. Bom, primeiro, um dos primeiros títulos aqui do time do Real Madrid foi o Mundial de Clubes, foram um total de 4 Mundiais de Clubes de 2013, 2016, 2017 e 2018. 4 vezes a edição da Champions League na temporada 2013-2014, na temporada 2015-2016, depois 16-17 e depois na temporada 17-18. Além da Champions League, conquistaram 3 vezes a Supertaça da UEFA em 2014, 2016 e também 2017, uma vez o Campeonato Espanhol na temporada 16-17, uma vez a Copa do Rei e também uma vez a Supercopa da Espanha em 2017. Bom, e algumas curiosidades sobre esse time do Real Madrid. Esse time do Real Madrid encerrou um jejum de 12 anos sem o time do Real Madrid conquistar uma Champions League, ou seja, depois de 12 anos, que a última tinha sido em 2002, eu acho, conquistou a Champions League em 2003, ou seja, encerrou esse jejum de 12 anos. Foi a primeira equipe depois de 42 anos a conquistar o tricampeonato da Champions League e também foi a primeira equipe no mundo a conquistar o heptacampeonato do Mundial de Clubes. Bom, então vamos ir para onde tudo começou. Vamos lá para 2010. Em 2010 o time do Real Madrid trouxe o português, o José Mourinho, que já tinha sido bicampeão da Champions League, uma vez com o time do Porto e também uma vez com o time da Inter de Milão. Então, bom, vamos trazer um técnico aqui que já foi bicampeão da Champions League, um técnico que já tem experiência e que muito provavelmente vai conseguir trazer a orelhuda pra gente, porque como eu disse pra vocês, só depois de 42 anos que o Real Madrid conquistou a Champions League, que a última tinha sido lá em 2002, quando ainda o Zidane jogava lá pela equipe, com aquela final contra o time do Bayer Leverkusen, que o Zidane fez aquele golaço. Bom, e o grande objetivo era sim trazer a Champions League pro Santiago Bernabéu, que é o estádio lá do time do Real Madrid. Então o grande objetivo daquele time do Real Madrid era conquistar a Champions League. Trouxeram grandes jogadores, mas, contudo, todavia, a gente sabe que bem nessa época ali, 2010, 9, 11, 12 ali, a gente sabe a grande equipe do momento, a grande equipe sensação no mundo, que era a equipe do Barcelona de Pep Guardiola e de Lionel Messi. Inclusive, em 3 temporadas, 2010, 2011 e 2009, 10 e 11, melhor dizendo, o Barça ganhou a Champions League em 2009 e em 2011, com o Messi jogando muito, com aquele time do Barcelona jogando muito, com o tal do tic-tac formado pelo Pep Guardiola. Inclusive, em uma das semifinais, o time do Barcelona acabou pegando o time do Real Madrid em uma das semifinais. Só que, o que aconteceu? O time do Barcelona deu um vareio no time do Real Madrid
em pleno Santiago Bernabéu, eliminando o time do Barcelona, e aí, consequentemente, o time do Barcelona foi campeão da Champions League. Bom, essa eliminação acabou pesando muito para a demissão do técnico José Mourinho. Aí você fala, bom, se foi eliminado, pô, acho que não foi não foram boas temporadas lá do José Mourinho, não sei o que. Não, pelo contrário. O aproveitamento do José Mourinho no time do Real Madrid foi de aproximadamente 70% de aproveitamento. Ou seja, um aproveitamento de 70% é um aproveitamento muito alto para uma equipe. Ele ficou 2 ou foram 3 anos naquele time do Real Madrid. Eu não sei o tempo exato, mas ficou pelo menos 1, 2 temporadas ali mais ou menos. E teve um aproveitamento muito bom de 70%. Porém, acabou pesando principalmente essa eliminação para o próprio time do Barcelona e também a hegemonia do time do Barcelona dentro do cenário espanhol e também do cenário internacional. Bom, e depois dessa tentativa com José Mourinho acabou não dando certo, apesar do aproveitamento de 70%, resolveram tentar reformular a equipe, renovar a equipe do Real Madrid, trazendo o técnico italiano Carlo Ancelotti, que já tinha sido campeão 4 vezes da Champions League, 2 sendo como jogador e também 2 como técnico. E o Carlo Ancelotti com uma grande comissão técnica, sendo um dos auxiliares dele, apenas o jogador Zinedine Zidane, eleito diversas vezes o melhor jogador do mundo. Então via com uma bagagem muito grande o Carlo Ancelotti por conta do seu histórico, da sua experiência, e também com o auxiliar técnico dele, né, o Zinedine Zidane, servindo para ajudar o Carlo Ancelotti. Então, já para renovar essa equipe do Real Madrid, chegaram com o Carlo Ancelotti para comandar a equipe e o Zinedine Zidane para ser o seu auxiliar. E também, para renovar a sua equipe, começaram algumas contratações dessa equipe do Real Madrid. Bom, então acabaram chegando o lateral direito Carvajal, que vinha lá do time do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Também vinha o Isco, que vinha de uma excelente temporada com o time do Málaga, com o Isco, inclusive, ganhando o prêmio de Golden Boy, que é o prêmio de melhor jogador jovem lá da Europa. Também com o Casemiro chegando e também com o Gareth Bale, que tinha ido muito bem lá pelo time do Tottenham, e o Casemiro também aqui pelo time do São Paulo. Além dos jogadores que já tinham chegado na temporada anterior. Esses jogadores eram o Morata e também o Nath Fernandes, ambos vindo da base. O Morata também foi muito bem pelo time do Real Madrid. O Nath Fernandes, inclusive, continua no time do Real Madrid. Ambos vieram da base do time do Real Madrid, jogaram pelo Real Madrid Castilha. Também o Modric, que já tinha chegado temporada anterior. Modric, que hoje em dia também continua no próprio time do Real Madrid. Além do Cristiano Ronaldo, que tinha chegado em 2009 e vinha crescendo de produção a cada temporada. Ou seja, o Cristiano Ronaldo fazia tantos gols na temporada, na outra temporada já batia essa meta, depois aumentava ainda mais. O Cristiano Ronaldo vinha numa crescente muito boa no time do Real Madrid. Bom, então vamos para a primeira temporada do time do Real Madrid, a temporada 2013 e 2014. Bom, no cenário espanhol, falando necessariamente sobre o Campeonato Espanhol, a La Liga, o time do Real Madrid acabou ficando em terceiro, acabando ficando 3 pontos atrás do time campeão, que foi o time do Atlético de Madrid, que conquistou o Campeonato Espanhol daquela época, e ficando atrás também do time do Barcelona. Ou seja, foi até que um desempenho bom, a diferença de 3 pontos para a equipe campeã. Mas como todo mundo sabe, se o Real Madrid não é campeão é vexame, se o Barça também não é campeão é vexame. Então acabou sendo isso, mas para início de trabalho foi sim um bom trabalho feito pelo Carlo Ancelotti. Falar agora sobre a Copa do Rei. Copa do Rei não, né? Começar a falar um pouquinho antes ali já no Campeonato Espanhol. Foi nessa temporada 2013-2014 onde o trio BBC, Bale, Benzema e também Cristiano Ronaldo surgiu e começou a fazer muitos gols nessa temporada. Ao todo, o trio em uma temporada fez um total de 63 gols, sendo 31 do Cristiano Ronaldo, 17 do Benzema e também 15 gols do Bale. Vamos falar agora sim da Copa do Rei. A equipe campeã da Copa do Rei acabou sendo o próprio time do Real Madrid, acabou batendo o time do Barcelona pelo placar de 2-1, com gols de Di Maria e também com um gol do Bale, que foi um golaço onde ele arranca, pega a bola no meio campo e arranca, o Barça tenta fazer a falta nele, o Bale sai de campo, faz uma corrida e consegue fazer o gol ainda do goleiro. Foi uma grande temporada, não uma grande temporada, né, para esse time do Real Madrid, mas para o início de trabalho e ficar em terceiro no Campeonato Espanhol e também acabar conquistando o título da Copa do Rei, já era um bom início. Bom, agora sim falar da tão sonhada orelhuda que o time do Real Madrid queria conquistar. Bom, na fase de grupos acabou passando com facilidade pela fase de grupos, já chegou nas oitavas também, teve até que uma certa facilidade. Já nas quartas de final acabou pegando o time do Borussia Dortmund, que tinha uma grande equipe, uma equipe muito forte. Acabou levando um susto, mas acabou conseguindo classificar nessa partida contra o time do Borussia Dortmund. Teve um sustinho, mas acabou conseguindo classificar. Então chega a semifinal, e a semifinal é justo contra quem? O atual campeão time do Bayern de Munique, que era comandado pelo tão temido Pep Guardiola. Só que, o que aconteceu?
a experiência de Pep Guardiola não, né? A experiência do Carlo Ancelotti acabou se sobressaindo, com a partida de ida sendo 1 a 0 e a partida de volta 4 a 0 para o time do Real Madrid. Ou seja, o Real Madrid venceu os 2 jogos, o da ida e também o da volta, com direito à quebra de recordes do Cristiano Ronaldo, se tornando o maior artilheiro da Champions League em apenas uma edição. Ao total da Champions League, acho que ele acabou fazendo 17 gols, mas na época ele ainda tinha 15 ou era 16 gols, e depois ele só faria 17, mas com os gols feitos dele contra o time do Bayern, ele já tinha se tornado o maior artilheiro da Champions League em apenas uma edição, e depois acabaria fazendo mais gols e aumentando ainda mais essa marca. E então acabaram avançando pelo time do Bayern de Munique. E quem que é o clube que eles pegam na tão sonhada final? O time do Atlético de Madrid, a equipe rival de cidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa final com o time do Atlético de Madrid. Essa final foi uma final épica, uma das maiores finais da Champions League, uma final muito boa. Inclusive eu estava assistindo, eu lembro até hoje de eu assistir, onde quem acabou se sobressaindo, conseguindo o título de campeão, foi o time do Real Madrid, uma partida épica, onde o time do Atlético de Madrid estava ganhando o jogo por 1 a 0, porém nos acréscimos dos acréscimos, ou seja, nos minutos finais do escanteio para o Real Madrid, Sérgio Ramos acaba fazendo o gol que dá o empate do time do Real Madrid e leva a partida para a prorrogação. E aí sim o time do Real Madrid acaba se sobressaindo, parecia que estava melhor, e também o momento do Real Madrid era melhor, então acabou passando o carro pelo time do Atlético de Madrid, fazendo mais 3 gols, ficando 4 a 1 o placar total da partida. E aí vinha assim a tão sonhada Champions League, que não vinha depois de muito tempo, que não vinha desde 2002. Então assim veio a La Décima, como foi chamado esse título da Champions League, conquistado pelo time do Real Madrid. E sim, o Cristiano Ronaldo acabou se tornando o maior artilheiro de uma edição de Champions League, com um total de 17 gols. E eu acabei falando lá no começo, quando estava falando da temporada, os números da temporada do trio BBC. Porém, aqueles números que eu citei eram apenas do Campeonato Espanhol. Agora sim, vou falar os números da temporada do trio BBC. Bom, o trio BBC eles foram responsáveis por... O trio BBC na temporada fizeram 97 dos 160 gols marcados pelo time do Real Madrid, ou seja, uma boa parte dos gols foram marcados por esse trio. E os números foram 51 gols para o Cristiano Ronaldo, 22 para o Bale e 24 gols para o Benzema. A primeira temporada do Carlo Ancelotti já conquista 2 títulos e também acaba ficando em terceiro no Campeonato Espanhol. Vamos para a próxima temporada. Bom, agora vamos para a segunda temporada, a temporada 2014-2015. Começar falando sobre a parte do, como pode dizer, da comissão técnica. Bom, como eu disse para vocês, o Zidane foi quem acabou chegando junto com o Carlo Ancelotti. Porém, o Zidane acabou meio que abrindo mão da sua função de auxiliar técnico do Carlo Ancelotti para assumir a equipe B do time do Real Madrid, o Real Madrid Castilha, para ele ter a sua primeira experiência como treinador do time do Real Madrid. Então foi trabalhar no Real Madrid Castilha, o Real Madrid B, e que acabou assumindo a função de auxiliar técnico do Carlo Ancelotti. Foi o ex-jogador também, o espanhol Fernando Hierro, então teve uma troca aí, né, na comissão técnica. Bom, e logo após a Copa de 2014, o Florentino Pérez, que é o atual presidente do time do Real Madrid, inclusive até hoje, foi às compras comprando alguns dos jogadores que haviam sido destaques da Copa do Mundo. Alguns deles foram o Keylor Navas da Costa Rica, que foi muito bem também. Keylor Navas, um excelente goleiro. Depois James Rodrigues também, que fez uma excelente Copa do Mundo. E aí depois acabou trazendo também o Toni Kroos, vindo do time do Bayern de Munique. Só que por outro lado acabou perdendo alguns jogadores também. Acabou perdendo o Xabi Alonso, que foi para o time do Bayern de Munique. Também perdeu o Morata, que foi para o time da Juventus, Di Maria, que foi para o Manchester United, e também Diego Lopes, o goleiro que acabou indo para o time do Milan. E aí sim, e também acabou perdendo o Casemiro, que acabou sendo emprestado para o time do Porto. E na temporada passada, o que acabou animando bastante os torcedores com esse time do Real Madrid, que acabaria sendo campeão, foi a pré-temporada que acabou animando muitos torcedores. Porém, nessa temporada do 14 e 15, não foi uma pré-temporada boa, só que a única coisa que conseguiu meio que dar um alívio para os torcedores e também para a equipe foi o título da Supercopa da UEFA, onde acabou ganhando do time do Sevilla pelo placar de 2 a 0. Bom, dias depois dessa final lá da Supercopa da UEFA, dias depois teve a final da Supercopa da Espanha, onde o time do Real Madrid acabou perdendo o título da Supercopa da Espanha para o time do Atlético de Madrid, o time que havia derrotado na Champions League poucos meses atrás. Então já começava ali um momento um pouquinho difícil ali. Porém, a partir do dia 20 de setembro, o time do Real Madrid conquistou um total de 12 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Espanhol. E ali se instaurou um bom momento. E também na Champions League acabaram conquistando a vitória nas 6 partidas da fase de grupos. Ou seja, nos 3 jogos, nos 3 primeiros jogos, também nos 3 últimos jogos,
acabou conquistando, ou seja, foram 12 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Espanhol e também 6 vitórias consecutivas dentro da fase de grupos da Champions. E com esse bom momento aí vivido pelo time do Real Madrid, eles foram disputar o Mundial de Clubes e também acabaram conquistando o Mundial de Clubes, ganhando em cima do próprio time que tinha sido campeão da Libertadores, o San Lorenzo, que tinha ganhado aqui em 2014 no continente aqui, né, como todo mundo sabe. Bom, só que esse bom momento aí pelo time do Real Madrid chegou janeiro, acabou sendo destruído esse bom momento depois de uma derrota pro time depois de uma derrota pro time do Valência dentro do Campeonato Espanhol. E aí com esse mau momento, com essa derrota, também já começou a se instaurar um mau momento dentro do time do Real Madrid. Isso porque o time do Real Madrid acabou sendo eliminado precocemente dentro da Copa do Rei pro time do Atlético de Madrid. Ou seja, em 2 confrontos decisivos com o time do Atlético de Madrid, o time do Real Madrid acabou perdendo o confronto direto com o seu principal rival da época ali, principal rival por conta dos confrontos tidos lá naquela época. Já em fevereiro, nas oitavas de final da Champions League contra o time do Schalke 04, levou um susto e quase foi eliminado pelo time do Schalke, ficando no agregado 4-3 o placar. E ali começou a se instaurar um mau momento, como disse para vocês, ali naquela época começou a se instaurar um mau momento dentro do time do Real Madrid, porque logo depois dessa derrota sofrida pelo time do Real Madrid, o Carlo Ancelotti e a equipe foram vaiados e ali começou a aumentar a pressão para cima do técnico. Bom, e na reta final do Campeonato Espanhol, onde o time do Real Madrid era uma das equipes favoritas e vinha sendo o atual líder do Campeonato Espanhol, acabou perdendo a liderança para o time do Barcelona e ali aumentou ainda mais a pressão para cima do Carlo Ancelotti. Bom, falando sobre a Champions League, o Real Madrid acabou não conquistando o Campeonato Espanhol, que acabou conquistando, acho que foi o time do Barcelona. Já na Champions League acabou indo para as quartas de final, jogando contra o time lá do Atlético de Madrid. Acabou classificando, porém na semifinal foi jogar contra o time da Juventus, só que acabou sendo eliminado por o time da Juventus. O time da Juventus que depois foi fazer a final contra o time do Barcelona, onde o time do Barcelona acabou ganhando a Champions League naquela temporada. E ali aumentou ainda mais a pressão, que já estava grande para cima do Carlo Ancelotti. E ali aumentou ainda mais a pressão e o Carlo Ancelotti foi demitido do time do Real Madrid. Ou seja, toda a culpa de uma temporada ruim foi para cima do técnico italiano, que acabou sendo demitido. Porém, todo mundo sabia que a culpa não era totalmente dele, era apenas uma temporada ruim, só que toda a culpa foi jogada para o técnico italiano. Bom, então vamos para a terceira temporada 2015-2016. Bom, com a demissão do Carlo Ancelotti, como eu disse para vocês, quem acabou chegando foi o técnico espanhol, o Rafa Benítez, que todo mundo sabia que não era uma boa contratação e que não deveria ter demitido o Carlo Ancelotti. Então o Rafa Benítez já chegou meio que com uma estima de, pô, ele não é o técnico para essa função. Bom, então já começou a temporada meio mal aí, e junto com o Rafa Benítez acabaram chegando alguns reforços pro time do Real Madrid. Casemiro voltou do empréstimo lá no time do Porto, também veio do Porto o lateral direito Danilo, veio do lateral direito Danilo, também chegou o Marco Asensio e o Lucas Vázquez, e também chegou o Kovacic, o croata. E também acabaram perdendo os jogadores. O Casillas, que foi praticamente chutado daquela equipe do Real Madrid, não teve uma despedida, nada, nos maiores ídolos da equipe. Ele foi meio que chutado lá do time do Real Madrid, depois acabou indo jogar lá no time do Porto. Também Fábio Coentrão acabou saindo, Khedira, Ilharamendi e também o Tchicharito, que acabou se transferindo para, acho que foi para o Manchester United, ou foi para o Bayer Leverkusen, não lembro direito agora por onde o Tchicharito foi. Bom, e com o início de temporada foi péssimo lá pro Rafa Benítez, desmontou praticamente toda a equipe do Real Madrid, montou um estilo de jogo totalmente diferente. Porém, uma coisa interessante que o Rafa Benítez fez, com essa desmontagem do elenco, acabou colocando o Casemiro para fazer a função de primeiro volante, que hoje em dia ele continua fazendo essa função e é um dos melhores volantes do mundo hoje em dia. E foi meio que o Rafa Benítez que começou a deixar ali o Casemiro como primeiro volante. Bom, e acabou desmontando toda essa equipe e acabou acumulando problemas, não estava, como pode dizer, aproveitando o risco que vinha de uma excelente temporada com o time do Real Madrid, era um dos melhores jogadores da Espanha naquela época. Também acabou acumulando problemas com o Cristiano Ronaldo, que era o principal jogador, com o Ramos Rodrigues, que vinha vindo muito bem com o time do Real Madrid, vinha jogando muito bem, só que acabou acumulando esses problemas. Contra os times grandes no Campeonato Espanhol, acabava não ganhando, acabava sempre tomando pau. Contra as equipes pequenas, ganhavam um joguinho ou outro ali, às vezes acabava empatando ou até perdendo. Então o Rafa Benítez já começou mal, acumulando problemas, com resultados ruins, e com apenas 6 meses no cargo, o que aconteceu? Rafa Benítez foi demitido.
Bom, e assim com a demissão do Rafa Benítez, quem acaba assumindo? O técnico do time B do Real Madrid Castilla. Quem era o técnico? Era o Zinedine Zidane, que acaba assumindo o time do Real Madrid. Uma incógnita total por parte da imprensa, porém tinha confiança total dentro do time do Real Madrid, desde o presidente até os jogadores, ou seja, era um treinador que chegava e que tinha muita confiança dentro do time do Real Madrid, porém era meio que uma incógnita dentro da imprensa por conta de não ter um grande trabalho, e no seu grande primeiro trabalho ser dentro do time do Real Madrid. Bom, então começou a temporada no Campeonato Espanhol, já falando de resultados. Não acabou ganhando, acabou ficando com o vice-campeonato, ficando atrás do próprio time do Barcelona. Porém, teve um aproveitamento muito grande dentro do Campeonato Espanhol. Acabou ficando em segundo e também em confronto direto contra o time do Barcelona. O Real Madrid acabou ganhando o El Clásico contra o time do Barcelona. Então, apesar de não ter ganho, obteve bons resultados dentro do Campeonato Espanhol, porque pelo que vinha antes com o Rafa Benítez, ele acaba ficando em segundo no Campeonato Espanhol. Foi uma diferença muito grande dentro do Campeonato Espanhol. Falando já da Champions League, na Champions League acabou avançando na fase de grupos com o Rafa Benítez, só que nas oitavas acabou jogando e acabou passando com facilidade. Depois, nas oitavas acabou passando com facilidade. Depois, nas quartas de final, acho que foi nas quartas que acabou levando um susto. Sim, foi isso mesmo. Nas oitavas acabou passando com facilidade pelo time da Roma. Nas quartas acabou levando um sustinho ali, mas acabou classificando. E então na semifinal viu um grande confronto do time do Real Madrid, que era contra o time do Manchester City. O time do Manchester City com um grande investimento, com uma equipe muito boa, e teve o placar agregado, sabe de quanto? Apenas 1-0 para o time do Real Madrid, ou seja, em 2 jogos, 2 equipes muito boas, muito fortes, que acabou classificando foi o time do Real Madrid, que acabou classificando para a final, e adivinha contra quem seria a final? Contra o Atlético de Madrid. E com isso se chegava a sua primeira final do técnico Zinedine Zidane. Bom, e parece que nessa final, em relação com a de 2014, os papéis se inverteram. Onde quem acabou abrindo o placar foi o time do Real Madrid, e nos acréscimos o time do Atlético de Madrid foi quem acabou fazendo o gol e levando para a prorrogação. Só que nesse caso o time do Real Madrid era quem parecia sem pernas em relação a 2014, porque quem estava mais cansado era o Atlético de Madrid. Porém, na de 2016, o Real Madrid estava totalmente cansado, parecia estar sem pernas para conseguir jogar, só que conseguiu levar a partida para a prorrogação, e quem acabou ganhando? O time do Real Madrid acabou convertendo os 5 pênaltis e o Atlético de Madrid acabou não convertendo todos. Assim, quem acabou se sagrando campeão foi o time do Real Madrid, e assim o Zinedine Zidane levava a sua primeira Champions League em apenas 6 meses de trabalho, conquistava a sua primeira Champions League, seu primeiro título como técnico. Bom, então eu vou falar sobre a quarta temporada deste time do Real Madrid, a quarta temporada do que foi 2016-2017. A temporada começou muito bem com o título do Real Madrid em cima do time do Sevilla, conquistando a Supercopa da UEFA, então já começava a temporada com um título ali. E também, já no Campeonato Espanhol, conseguiu 4 vitórias consecutivas dentro lá do próprio Campeonato Espanhol. Depois veio um empate, depois só vitória de novo para o time do Real Madrid. Então conseguiu também a liderança por 15 rodadas do Campeonato Espanhol, ou seja, dentro do cenário espanhol, vivia um bom momento o time do Real Madrid. Então chegou o mês de novembro, e no mês de novembro veio a lesão de Gareth Bale, uma lesão muito séria, sua primeira lesão grave dentro do time do Real Madrid, que o fez tirar dos gramados por 4 meses, ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Voltaria apenas em março, já na reta final da temporada do time do Real Madrid, e dali em diante o Bale sofreria com muitas lesões, que é o que ele vem convivendo desde essa temporada, porque nas outras temporadas Bale vinha jogando muito bem, jogando muito, sendo um dos principais jogadores do time do Real Madrid, só que dali em diante só conviveu com lesões o Bale. Bom, na Champions League acabou classificando em segundo lugar no grupo, já no Mundial de Clubes acabou conquistando o Mundial de Clubes contra o Kashima Antlers, por que não pareça, na prorrogação, mas conseguiu conquistar o título e assim se tornando a equipe mais... conseguiu empatar, acho, ou já tinha se tornado a equipe com mais títulos do Mundial de Clubes, ultrapassando o Milan ou empatando com o time do Milan. Bom, já no Campeonato Espanhol acabou se sagrando campeão, porém, contudo, todavia, lá na Copa do Rei acabou sendo desclassificado pro Celta de Vigo, porém isso não foi suficiente para meio que girar um caos dentro do time do Real Madrid, porque foi apenas uma eliminação, porém no Campeonato Espanhol já estava tudo vencido, e ali vinha a Champions League, onde o time do Real Madrid vinha muito bem, com o Zidane fazendo algumas mudanças e encaixando algumas peças, retomando algumas peças. Meio que montou de novo o trio de meio campo com Kroos, Modric e Casemiro, que inclusive continuam jogando até hoje de titulares dentro do time do Real Madrid.
e também com a lesão com a lesão do lado Bale, o Isco acabou retomando o seu bom futebol, acabou exercendo a função que o Bale estava fazendo e começou a jogar muito bem pelo time do Real Madrid. Voltou, né, no caso. Bom, já na Champions League, nas oitavas de final, trucidaram o time da Napoli. Nas quartas de final também classificaram em cima do próprio time do Bayern de Munique, o time do Bayern de Munique que tinha uma excelente equipe. E também depois na semifinal jogaram contra o time do Atlético de Madrid, onde também acabaram com o time do Atlético, classificando para a final, onde jogariam com o time da Juventus, uma equipe da Juventus muito forte, que também já tinha sido finalista em 2 temporadas anteriores jogando contra o time do Barça. E na final, o time do Real Madrid acabou massacrando o time da Juventus, vencendo pelo placar de 4-1, com 2 gols lá do Cristiano Ronaldo, o gol do Casemiro e também um gol do Asensio, e também com um golaço, inclusive, para o Mandzukic, pro lado da Juventus, porém não adiantou de nada, e ali vinha a 12ª Champions League pro time do Real Madrid, o segundo principal título do lado do Zinedine Zidane como técnico, além do Campeonato Espanhol. Vamos falar agora sobre a 5ª e última temporada desse time do Real Madrid, esse Real Madrid histórico, que foi 2017-2018. Bom, para fazer caixa para a temporada, o time do Real Madrid teve que vender alguns dos jogadores. Os jogadores vendidos foram... vendidos não, né? O Pepe acabou saindo de graça, foi jogar lá no time do Besiktas. Ramos Rodrigues acabou sendo emprestado lá para o time do Bayern. Também o Ramos Rodrigues foi um empréstimo de 3 milhões de euros na época. Morata acabou saindo para o time do Chelsea por 66 milhões de euros, que ele tinha chegado na temporada passada novamente para o time do Real Madrid e acabou sendo já vendido. Também o Danilo foi vendido também para o time do Manchester City por um valor de 30 milhões de euros. Bom, na tradicional Supercopa da UEFA, o time do Real Madrid novamente acabou conquistando esse título, vencendo o time do Manchester United pelo placar de 2-1, com 2 gols, um dele do Casemiro e também um gol do Marco Asensio. Já na Supercopa da Espanha, com 2 grandes jogos contra o time do Barcelona, o Real Madrid acabou vencendo o time do Barcelona, com direito a troco do Cristiano Ronaldo, mostrando a camisa para a equipe do Barcelona, a equipe blaugrana. Isso porque na temporada anterior o Messi fez gol dentro do time, em cima do time do Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, tirou a camisa e mostrou a camisa do Messi. Só que o Cristiano Ronaldo, o que ele fez? Tirou a camisa e fez o mesmo para a própria torcida do time do Barcelona. Na Copa, eu não sei se falei Supercopa da Espanha, Copa do Rei, mas esse título do Real Madrid foi em cima da Supercopa, foi na Supercopa da Espanha, com o gol do Cristiano Ronaldo, com ele fazendo, ó, tirando a camisa e mostrando a camisa. Bom, na Champions League o Real Madrid não foi o que se esperava, acabou classificando em segundo, sem convencer muito aos torcedores do time do Real Madrid. Já foram partindo também para o Mundial de Clubes, onde também acabou não convencendo muito, e acabou jogando na semifinal contra o Al Jazeera, onde quase foi eliminado com direito a gol do Romarinho, ex-Corinthians. Só que no segundo tempo o jogo virou, o Real Madrid foi e acabou classificando, e na final acabou jogando contra o time do Grêmio, onde acabou vencendo e também atropelando o time do Grêmio com direito a mais de 20 chutes no gol. Já no Campeonato Espanhol, o Real Madrid também não mostrava muito o apetite que estava antes em conquistar o título lá do Campeonato Espanhol, então acabou ficando em 4º lugar, sim, em 4º lugar no Campeonato Espanhol pro time, e acabou perdendo, e acho que o time campeão acabou sendo o time Barcelona. Porém, como todo mundo sabe, como eu disse pra vocês, se o Barcelona não é campeão e nem o Real Madrid, é vexame. E nesse caso, pro Real Madrid acabou sendo vexame. Bom, e na volta do Mundial de Clubes, todo mundo se esperava a retomada do time do Real Madrid, porém a retomada do Real Madrid não veio. Onde acabou também perdendo para o time do Barcelona e acabou perdendo praticamente a disputa do Campeonato Espanhol, e também que acabou meio que esquecendo o Campeonato Espanhol. Também acabou perdendo para o time do Villarreal, onde também não conseguiu vencer o time do Villarreal. E também o grande vexame da temporada foi a eliminação pro time do Leganés em pleno Santiago Bernabéu. E ali sim foi um grande vexame, com inclusive o técnico Zidane admitindo, sim, foi um grande vexame nosso aqui dentro do Santiago Bernabéu, que o Real Madrid ser eliminado pro time do Leganés é sim um grande vexame. Bom, e o que restou para o time do Real Madrid foi a Champions League, e para o time do Real Madrid conquistar a Champions League, acabou pegando nas oitavas de final. Deixa eu ver, pera, só confirmar aqui, acabou pegando nas oitavas de final a equipe do PSG, a tal equipe de Neymar e Mbappé, onde inclusive o time do PSG era favorito por conta do mau momento vivido pelo time do Real Madrid, inclusive vai jogar as oitavas aí, Real Madrid e PSG novamente. Só que nesse caso aqui da temporada 17-18, o time do PSG era favorito por conta do mau momento do time do Real Madrid. Porém, no jogo de ida, o Real Madrid acabou vencendo por 2-1, só que no jogo de volta, Neymar não jogou, acabou tendo aquela lesão no metatarso, com um bom tempo sem jogar, e ali sim o time do Real Madrid virou a chave, e sim o Real Madrid conseguiu a classificação. Além dos torcedores viram uma equipe muito copeira, onde soube jogar muito bem o jogo,
e acabou classificando para cima do PSG. Já nas quartas de final acabou jogando contra o time da Juventus, com 2-0 no jogo de ida, com um dos gols sendo aquela bicicleta histórica do Cristiano Ronaldo. No jogo de volta, estava perdendo por 3-0 em pleno Santiago Bernabéu pro time da Juventus. Só que um pênalti muito mandrake, como dizem no meio do futebol. Um pênalti bem aqui, ó, como foi dado. Eu não entendo. Pra mim, aquele pênalti é algo que eu não sei definir. O Benatti é com o Lucas Vázquez. Só que o técnico não, né? O árbitro acabou dando o pênalti. Inclusive o Buffon, por tanta reclamação, acabou sendo expulso. E o Chelsea teve que pegar essa bucha aí. Só que o que aconteceu? Deram um pênalti, que o Cristiano Ronaldo bateu, converteu e deu a classificação pro time do Real Madrid, ficando no agregado e se classificando para cima da Juventus, onde pegou na semifinal o Bayern de Munique. Ou na semifinal acabaram classificando também para cima do Bayern de Munique, vencendo o jogo de ida por 2-1 e na volta empatou 2-2, onde acabou no agregado se classificando para cima do time do Bayern. E então na final pegaria o time do Liverpool, que vinha de uma excelente temporada, com o Salah sendo um dos melhores jogadores do mundo naquela época. Então vinha o confronto do Real Madrid e também o time do Liverpool, que vinha de uma excelente temporada. Só que também, só para voltar aqui no Campeonato Espanhol, acabou ficando em terceiro? Terceiro não. Ficou 3 pontos atrás do time do Atlético de Madrid, que era um dos seus principais rivais da época. E também acabou perdendo o título pro time do Barcelona, que acabou conquistando o título do Campeonato Espanhol. Bom, já na final da Champions, confronto contra o time do Liverpool. O time do Liverpool vinha de uma excelente temporada, só que aos 30 do segundo tempo, seu principal jogador, o Salah, todo mundo lembra desse lance, segurou o Salah a hora que ele ia cair. O Salah acabou machucando uma lesão feia, que o fez tirar também do jogo, não só do jogo, né? Ele acabou saindo no fim do segundo tempo e não conseguiu jogar, quando também tirou o Salah de boa parte da Copa do Mundo, que o Egito ia jogar depois de muitos anos. Então o Salah foi jogar a Copa do Mundo já baqueado, já machucado também. Só que aí o time do Liverpool acabou levando um baque muito grande, por conta do seu principal jogador não conseguir jogar mais pela equipe. Bom, só que o grande destaque da final não foi só esse lance com o Sérgio Ramos e Salah, mas também para o goleiro Carlos, que acabou falhando em 2 gols. O primeiro deles do Benzema, onde o Carlos vai sair jogando, o Benzema só bota a perna na frente, bate na perna do Benzema e entra. E o outro depois um chute totalmente aleatório do Bale, que a bola vai pro Carlos e pum, a bola passa bem no meio do goleiro. Então acabou sendo o grande destaque da final, acabou sendo o Carlos. Também teve gol do Bale de bicicleta, entrando e fazendo um golaço do Gareth Bale. E ali vinha mais um título da Champions. O time do Liverpool chegou até a fazer um gol, mas mais de nada adiantou, por conta do time do Liverpool já estava totalmente baqueado. Bom, e ali vinha mais um título da Champions League e também ali começava um mau momento dentro do time do Real Madrid. Logo após o título já começava um mau momento. Isso porque o Zidane anunciou a sua saída do time do Real Madrid. Cristiano Ronaldo também anunciou que queria sair e foi vendido para o time da Juventus. E ali meio que se instaurou um mau momento vivido pelo time do Real Madrid. Logo após a era de Zidane e Cristiano Ronaldo, ambos saíram. Zidane quis tirar um tempo para si e o Cristiano Ronaldo foi querer novos desafios lá na Itália no time da Juventus. E o time do Real Madrid passou ali por maus momentos. Benzema teve que se tornar o principal jogador. Novos jogadores surgindo, Vinícius Júnior sendo contratado. Depois, temporada seguinte, Rodrigo sendo contratado. Não uma crise, mas maus momentos vividos pelo time do Real Madrid. Durante uma temporada ali foi uma temporada bem difícil. Na outra já foi melhor. E agora nessa já está se instaurando novamente. O time do Real Madrid hoje já é uma das principais equipes novamente do mundo. E inclusive uma das favoritas para ganhar o título da Champions League. Só que logo após esse título da Champions em 2018, foi meio que muito difícil para o time do Real Madrid, por conta de sair o seu principal técnico e também o seu principal jogador. Só que depois acabou conseguiu se reestruturar e formar novamente uma grande equipe. Hoje você no vídeo por aqui, ficou um vídeo bem longuinho aí, eu não imaginava que ia dar um vídeo tão longo assim. No próximo já tento dar uma cortada em algumas coisas, vou tentar dar uma cortada aí na edição inclusive, porque já deu 20 minutos, já vai dar pouco mais de 40 minutos desse vídeo, é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo tão longo assim, mas eu gostei bastante de gravar o vídeo assim, mas vou tentar enxugar o máximo possível aí pra vocês, para não ficar um vídeo tão maçante também. Bom, você no vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha aí também importante no canal, não esqueça de like também, morou? Volta para os outros vídeos do canal aqui, caso não tenha assistido, se mostram os cardinhos aqui, eu ajudei os vídeos sugeridos também, morou? Pra trazer mais vídeos assim, só que um pouquinho mais curtos, para não ficar tão longo para vocês também, morou? Então, um grande abraço a vocês, falou e fui!